essa é a última lição dessa temporada. Essa é a última, como que eu posso dizer aqui, a última parte, né, desse tempo dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Que diz assim, versículo Gálatas 5:23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Chegamos então ao último fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A palavra fruto, a palavra para esse fruto é equikrateia, que significa autocontrole. Mas entenda, a gente já falou do autocontrole. Amém? É virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, e também os seus apetites sexuais. Então, na verdade, aqui, o domínio próprio, ele também fala de uma questão de relacionamento sexual. Aquela pessoa que consegue levar, consegue dominar. Mas eu já falei algumas vezes, volto a dizer aqui, a respeito do que nós chamamos de autocontrole. Nós temos que tomar muito cuidado com a doutrina do autocontrole, né? O autocontrole em si não é bom. O autocontrole eu não vejo como algo benéfico para nós. Mas, apóstolo, como assim? Sim, querido, nós não temos que nos autocontrolar. Nós temos que deixar que o Espírito Santo nos controle. Bem? O autocontrole pela natureza humana, isso daí é humanismo. Então eu consigo me consertar. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, não, o dia que eu melhorar eu vou para a igreja. Não, o dia que você for bom, você não precisa da igreja. Bem? Eu só preciso de igreja, eu só preciso de Jesus porque eu sou mau, e minha natureza é má. O dia que eu conseguir fazer que a minha natureza fosse boa, eu não precisava de Jesus. Entende? Então, não, olha, o dia que eu ficar bom, eu falo isso daqui para várias circunstâncias. Não, apóstolo, o dia que eu conseguir ser bom, eu vou servir o Senhor. Não, querido, para com isso, você nunca vai ser bom. Você nunca vai conseguir se mudar. Por isso Jesus diz, venha como está, mas seja manso para deixar ele te transformar. Amém? Não é que venha como você está, mas ele não vai te deixar do mesmo jeito, ele vai te mudar. Todos os momentos ele vai te mudar. Mas sempre eu tenho que me entregar como eu sou. E na medida do processo, do caminho, ele vai trabalhando com a minha vida. Ele vai trabalhando com a minha história, ele vai trabalhando com a minha família, ele vai trabalhando com a minha fé. Se eu pegar o Éder de quando começou o ministério, há 18 anos atrás, para o Éder de hoje, não tem nada a ver. Eu sou totalmente diferente. Nem existe nem resquício daquele Éder. Gente, eu era terrível, 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 de terrível, de terrível. Né? E também não sabia nada de ministério. Eu comecei ministério assim, jogado. Né? Eu creio que muitos começaram assim, né? Vai que Jesus te ensina. E a gente erra para dedéu nesse vai que Jesus te ensina. Né? E aí é por isso a necessidade de ter uma questão chamada paternidade. Parece que eu estou confundindo todos os temas aqui, mas não, nós vamos voltar no fruto do Espírito. Vamos, por que a necessidade de você ter um pai? Ou a necessidade de você ter um mentor? Para que você não erre coisas que você não precisa errar. Às vezes eu chego em uma situação que eu falo para irmãos, fala o seguinte, procura um outro pai que eu não quero mais te pastorear. Eu falo isso com a igreja local, eu falo isso com filhos espirituais, e não só falo, eu faço. Por quê? Porque eu entendo que você ter uma paternidade, isso é algo que vai fazer com que você não precise errar. Mas se você insiste em errar, então você não precisa de alguém para te mentorear. Você está aprendendo sozinho, você é autodidata. Então, se você é autodidata, faça sozinho, você não precisa de ninguém. Você entendeu? Então, para que serve uma mentoria? Para você falar, olha, cara, aqui vai ser errado, aqui vai dar aqui não vai dar bom. Peraí, volta aqui, isso daqui tá assim. E aí a gente sempre fala do quê? Da justificação. Às vezes a gente se justifica muito. Não, mas eu não quero saber o porquê que você estava fazendo. Eu só estou dizendo que o que está sendo feito está errado. E se está errado, você vai ter que mudar. Não adianta você se justificar. A justificativa piora a situação. Não é porque... Quantas vezes a gente se justifica, né?
Não, não, Senhor, eu vou colocar, por exemplo, aquele cara que foi curado no tanque de Betesda. É esse, né? É, vamos lá. O cara estava lá, 38 anos. Jesus pergunta, você quer ser curado? O que ele fala? Nada. Ele se justifica. Não, Jesus, é que negócio seguinte, não tem ninguém aqui que me empurra, porque todas as vezes que as pessoas vêm e eu que vai, as pessoas saem correndo na minha frente, porque ninguém tem piedade de mim, porque tadinho de mim. Jesus não perguntou por que ele não foi curado. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Mas o problema é que as nossas justificativas sempre vai impedir que as pessoas se acheguem perto de mim, ou se acheguem perto de Jesus, perdão. Você entendeu? As nossas justificativas sempre afastam a gente de Jesus, porque Jesus está falando, tá, você está aqui, eu estou vendo que você quer ser curado. Você quer ser curado? Não, senhor, eu quero ser curado, eu estou aqui para ser curado. Então tá bom, então faz o seguinte, levanta, pega a tua cama, poca fora. Não, Jesus, é porque não sei o quê, caixara de fósforo, guaraná de rolha, aquela coisa toda, e vai para lá, vai para cá, e a gente acaba não recebendo o que o Senhor tem para receber. Então, o domínio próprio e a mansidão, como a gente disse, ele vai andar junto por quê? Porque nós vamos aprender a ser tratados sem nos justificar. Tudo bem. Eu sempre falo isso. Se alguém fala que está vendo algo em mim, amém. Eu vou parar e vou fazer um check-up. É lógico que eu não vou eu não estou dizendo que você tem que aceitar tudo que as pessoas falam. Não. Mas pelo menos para. Ô, irmão, eu estou vendo que você está fazendo isso errado. Então para. Para. Passa uma semana aí pensando. Cara, será que eu estou fazendo errado mesmo? Analisa fatos, analisa coisas. Passou uma semana. Você viu que não. Você não está fazendo aquilo. Chama a pessoa e fala, irmão, amém, eu entendi que você estava falando, mas isso daqui, eu não estou conseguindo enxergar isso na minha vida. Eu fiz um check-up aqui, fiz uma análise, fiz um barago d'água aqui, e eu vi que isso não está condizendo com o que está a minha vida. Pronto. Agora o problema é, irmão, também, não, isso aqui não, porque isso aqui, você já logo se justifica. Então, a questão da mansidão e o domínio próprio, ele vai muito para o tratamento daquilo que Jesus quer fazer na minha vida. Se eu não sou manso, e se eu não deixo o Espírito dominar a minha vida a ponto de eu me entregar na cruz e agora ter esse controle, veja, então agora eu falo esse autocontrole. Esse autocontrole é aquela pessoa que consegue paralisar os seus desejos. Espera aí, eu tenho agora a cruz. A minha consciência, o meu espírito vai falar mais alto do que as minhas emoções. Eu estou com vontade de estourar tudo, mas espera aí, não, eu não vou fazer isso, porque o espírito está em mim dizendo que isso não é bom. Então é esse tipo de autocontrole que é legal. Lembra que eu falava, juntando tudo aqui que eu falei até agora, irmãos, o domínio próprio sempre vai ser muito relevante para a minha vida de crescimento, para a minha vida de discípulo. Eu preciso dominar as minhas emoções, eu preciso deixar que as minhas emoções sejam dominadas, senão eu nunca vou aguentar ser corrigido, eu nunca vou aguentar ser direcionado, eu nunca vou aguentar ser enviado para o lugar certo. Eu sempre falo isso. Quem não tem mansidão e domínio próprio não consegue estar na aljava de ninguém. Entende? Não consegue andar na aljava de um guerreiro. E a expressão que eu sempre uso, irmão, você pode ser uma flecha bonita, uma flecha polida, uma flecha de fogo, uma flecha dourada dos fogos flamejantes, dos raios celestiais, mas se você não tem um arqueiro, você é um enfeite de parede. Isso é típico. Se não há um arco para te lançar, você sempre vai ser um enfeite de parede. Amém? E isso é o fundamental. Mas se eu não tenho mansidão e domínio próprio, eu não vou estar na aljava de ninguém. Eu não consigo. Porque eu não consigo o tratamento. E a gente pensa que ser lançado, a gente pensa que é uma pessoa influente que vai me lançar para algum lugar. Não. Sabe o que é ser lançado? Ser lançado é você ser alinhado nas suas emoções e simplesmente você vai crescer, porque você nasceu para crescer. Todo ser humano nasceu para crescer e dar certo. Eu só preciso ser corrigido nas minhas emoções erradas. Então, ser lançado, querido, não é alguém influente que vai te jogar na mídia. Ser lançado
é simplesmente ser tratado, polido, quebrado as arestas, feito e moldável e moldado segundo o caráter de Cristo. E se você for isso, todas as outras coisas vão dar certo na tua vida. Amém? Então aqui, justamente, é o fruto que modifica a nossa carnalidade, mortifica, perdão, a nossa carnalidade e ativa o governo de Cristo em nós. Quando esse fruto não está ativo em nós, seremos sempre levados a múltiplas paixões e seremos governados por essas paixões e desejos. Amém. Amém, missionário. Amém. Verdade, não. Vamos lá. Essa palavra grega é derivada da palavra ekrastes, que significa ser forte, ser robusto, alguém que tem poder sobre ou possuído de algo que domina, que controla, que modera, que restringe, que se controla, temperado, continente. Veja, a palavra domínio próprio, ele vem da palavra de uma pessoa que possui algo dentro dele e tem poder sobre algo. Ou seja, o meu espírito é mais forte do que a minha alma. E o que é o meu espírito? O meu espírito é a consciência, a consciência da palavra. Esse é o meu espírito. Meu espírito é onde está a sede da palavra de Deus. A minha alma, ela é a sede do meu ser. Mas quem controla o meu ser não é as minhas vontades. Quem controla o meu ser é o meu espírito, é a palavra de Deus. Eu vejo que o espírito é esse sopro da lei de Deus dentro de nós. Essa consciência, esse ser que possui dentro dele todos os códigos de Deus. Porque se o meu espírito foi gerado em Deus e foi tirado de Deus, é a essência de Deus em mim, é o meu espírito. Então, os que têm domínio próprio é aqueles que o espírito está fortificado e domina a sua alma. Ou seja, tudo bem, eu estou querendo fazer isso, até que dá vontade, porém eu não faço. Por quê? Porque o meu espírito está dizendo, isso é contra Deus. E se é contra Deus, querido, a minha alma, por mais vontade que esteja, ela não vai fazer isso, ela não vai dominar meu corpo. É uma lei de domínio. Meu espírito domina a minha alma e a minha alma domina o meu corpo. Amém? Aqueles que não têm o espírito dominando a sua alma, a alma está dominando o corpo. E aí é o problema. Então, no fim, o meu corpo é dominado pelo meu espírito e não pela minha alma. Porque o meu espírito vai reger sobre a minha alma. Isso é domínio próprio. É quando o teu espírito domina sobre a tua alma. Mas o mais interessante é que a última palavra vem da palavra em, que tem uma relação de descanso. E a palavra kratos, que significa força, vigor, poder. Então, forte também pode ser forte com grande poder, uma ação poderosa, uma obra de poder, um domínio. Então, isso nos leva a ter um entendimento sobre o verdadeiro significado do fruto do domínio próprio. O domínio próprio é a potência do Espírito Santo em minha alma que me capacita a viver no descanso de Deus. Quem não tem domínio próprio não descansa. Está sempre atribulado. Eu falo isso para várias pessoas. Irmãos, entrar na guerra é ótimo. Fazer guerra, espetacular. Mas tem gente que vive num ambiente de guerra. A sua alma sempre está em guerra. Para. A gente tem que viver em paz. O ambiente que Deus nos deu é paz. A guerra é o momento da nossa vida e não a existência da nossa vida. Na verdade, tem muita gente que está fluindo na maldição de Ismael. Qual é a maldição de Ismael? A maldição de Ismael é você viverá em guerra todos os dias da sua vida. Ismael que vive em guerra. Ismael que está sempre, a alma está sempre aquele jeito. Não, para um pouquinho. Porque às vezes isso
é fruto diabólico, ou seja, o diabo está nos distraindo com guerra. Não. Na verdade, toda guerra é para estabelecer a paz. Amém? Eu vou aqui, faço guerra e tal. A gente, como eu sempre brinco, né? A gente sempre vê demônio na Bíblia. A gente abre um texto, tem um demônio ali que Jesus está confrontando. Abriu um texto aqui, Jesus está batendo em outro demônio. Essa é uma característica de quem gosta de batalha espiritual. Porém, isso não significa que nós estamos constantemente em batalha espiritual. Eu sei que nós estamos sempre enfrentando demônios, sempre nós enfrentando, tudo bem. O meu corpo a gente está guerreando aqui, mas a minha alma tem que viver em shalom. Então, o domínio próprio faz com que o descanso do Senhor seja potente em minha vida. O Espírito Santo me dá força, poder para descansar e viver a shalom. Se você não descansa, você está pecando. Esses dias eu até falando no Shabat, irmãos, se você não aprendeu a descansar, você quer ser melhor do que Deus. O próprio Deus descansou. Se você não aprender a viver em descanso, você está querendo ser maior do que Deus. Bem? Por isso o Shabat. Caso contrário, viveremos sempre dominados pelas paixões e desejos da velha natureza. Então, o domínio próprio não é somente viver sendo controlado ou controlando os seus sentimentos, mas sim o poder dado pelo Espírito Santo em nós para julgar os ataques da velha natureza em nós. Então, o domínio próprio é a potência que o Senhor me dá, que me dá a capacidade de julgar a velha natureza, de subjugar ela. É desse jeito. Você consegue ficar em paz, quieto, você consegue dormir. Quanta gente, irmão, eu não estou dizendo dormir da passividade, né? Porque às vezes você fala assim, irmão, você consegue dormir? Oh, posso. Esse é meu sonho, né? Dormir de noite até meio-dia do outro dia, né? Esse é meu sonho. Né? Aí já extrapola. Mas eu estou dizendo assim, tem gente que não consegue descansar. Ele deita, a mente está sempre pensando, né? Pensando, não, descansa um pouquinho. A melhor coisa que tem é a gente descansar. Oh, coisa boa. Vamos lá. Veja que essa característica é de muita importância em nós, visto que, sem isso, não podemos vencer os desejos carnais e, consequentemente, não herdamos o reino de Deus. Vamos lá. Eu citei um negócio aqui, mas esqueci de colocar. Atos. Veja que em Atos 24, 25, que o apóstolo Paulo está pregando para Félix e trata de assuntos bem direcionados das coisas que nos levará a viver a salvação e o domínio próprio é um deles. Ele diz assim, Atos 24, 25. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Veja, o que o apóstolo estava falando? Acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo. Olha que interessante, né? A referência ao domínio próprio aparece 4 vezes nas Escrituras. Vamos ver a referência que temos dado a esse fruto para que possamos entender um pouco melhor, visto que até aqui já entendemos que o domínio próprio é o empoderamento dado pelo Espírito Santo ao cristão de exercer um domínio e governo sobre a sua velha natureza, subjugando assim os seus desejos carnais. Primeiro, Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Então, em Provérbios, o domínio próprio está relacionado a uma cidade sem muros, ou seja, desprotegido contra os ataques do inimigo. Então, uma pessoa que não tem domínio próprio, provavelmente ele está totalmente desprotegido contra os ataques infernais. Na verdade, é um pouco mais profundo, pois é uma cidade derribada, ou seja, caída, destruída. Uma pessoa que não possui o controle do Espírito Santo sobre a sua alma sempre será destruída e automaticamente sempre estará em ciclos de fracasso.
Quantas vezes culpamos os outros por nossos fracassos? Mas se olharmos bem, sempre terá falta de domínio sobre as nossas emoções. Seja isso em todas as áreas da nossa vida. Seja financeiro, seja ministerial, seja nas emoções, enfim, todos esses enfim, se não tenho esse fruto do Espírito Santo em mim, com certeza eu vou ser destruído. Segundo ponto aqui do domínio próprio, Atos 24, 25. Parece que está sempre no 24, né? Vamos lá. Dissertando ele, nós acabamos de falar acerca do juízo, domínio próprio do juízo vindouro. Então, em Atos, vemos esse fruto como uma advertência acerca da salvação e da doutrina do reino. Observe que o apóstolo Paulo está pregando a Félix, que era um procurador de Roma. Estava ouvindo acerca da fé cristã e um dos assuntos era justamente o domínio e o governo do Espírito sobre a alma. Tá, vou postar assim. Então, podemos dizer que se não tenho domínio próprio, certamente estarei em grande dificuldade de entender o reino e a sua justiça, visto que governo é o assunto principal do reino. Isso é, o domínio de Cristo sobre o pecado. Terceiro, Gálatas 5, 23, que fala do fruto, né? Em Gálatas, o domínio próprio está ligado ao fruto e obra do Espírito na vida de um cristão transformado. Então, a maturidade só é alcançada pela manifestação desse fruto. Querido, eu só posso ser maduro se eu tenho domínio próprio. E, por último, está lá em 2 Pedro 1,6. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Na carta de Pedro, esse fruto está relacionado a um processo que precisamos prosseguir para alcançar a maturidade. Então veja aqui podemos ver que existe uma prática progressiva em graça que nos faz viver a totalidade de Cristo na Terra. Então, uma mudança de maus hábitos e de comportamento que nos leva a desfrutar de intimidade e poder dos céus. Então, neste texto de 2 Pedro é muito claro isso. Ou seja, como podemos ser participante desse poder que já foi liberado para nós? Está lá em 2 Pedro 1, 3 e 4, que diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pela piedade, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então veja, como podemos então viver isso? Primeiro, sendo diligente. A diligência aqui é a vontade de cumprir algo e viver isso. Como se fosse um certo tipo de ansiedade por um bom sentido. Então, tudo começa com um grande anseio de viver as promessas. Pois se isso não for uma realidade em mim, com certeza nunca viverei a promessa de Deus. Então, sempre começa com uma vontade de viver o que Deus tem para mim. Você quer ser maduro? Anseie viver o que Deus tem para você. Essa ansiedade, boa, no bom sentido, ele vai chamar uma outra circunstância. Quando essa vontade for constante em mim, ou seja, essa diligência, e com essa constância for acrescentado outro ingrediente, então serei frutífero e operante no reino. Está lá em 2 Pedro, dos 5 ao 8. Por isso por isso mesmo vos reuni toda a vossa diligência, associando com a fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em nós e em nós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Veja que é um aumento. Amém? Então, podemos entender que a falta do domínio próprio nos faz infrutífero e inativos no reino, nos tornando cegos e contaminados.
Está lá em 2 Pedro 1, 9 ao 11. Pois aquele a quem essas coisas estão presentes é cego. Perdão. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais, confirmando a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que esses frutos, queridos, possam fazer parte sempre da nossa vida. Amém? E assim nós terminamos esse ponto. Que isso não seja somente uma sabedoria, mas que seja uma prática de vida constante em nós. Amém? Que o Eterno abençoe vocês. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.